Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira da partilha da Palavra de Deus. É uma alegria que nós estamos aqui da Comunidade Santos Anjos acolhendo você que está aí nos assistindo nessa noite. Pedimos licença para entrar na tua casa, né? Para que possamos juntos beber da Palavra do Senhor que quer nessa noite nos alimentar. Vamos aguardar a chegada, a entrada de alguns irmãos. Olá, Marise, boa noite. Seja bem-vinda, Deus abençoe, minha irmã. Consegue me ouvir bem, Marise? Me vê bem? Dá um ok aí pra mim, por favor. Me dá um retorno assim que possível. Boa noite. Você já pode ir preparando a sua palavra, não é? A Marise que está aí comigo, meu esposo também. A palavra de hoje que nós iremos meditar está em Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Boa noite. Boa noite, tia Ana, seja bem-vinda. Deus abençoe. Minha irmã Lenira também já está aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Deus seja louvado pela tua vida, pela tua fidelidade. Obrigada por fazer companhia conosco aqui nessa noite, para partilharmos a palavra de Deus. Possamos, como essa música de fundo está dizendo, né? Nos abrir ao querer de Deus nessa noite, né? A palavra nos ensina que a cada dia as misericórdias de Deus se renovam por mim e por você. Cada dia Deus nos dá uma chance de sermos melhores. Cada dia o Senhor vem nos abastecer de graça. A cada dia é mais um dia que o Senhor nos concede. Então esse também é o dia que o Senhor fez para nós, que possamos nos alegrar nessa noite de quarta-feira e nos abrir ao querer de Deus, né? Que é manifestado através da sua palavra, que hoje será a palavra de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Vamos juntos então pedindo a Deus, né, que possa nos socorrer nessa noite. Quero dar boa noite também à minha irmã Tânia, que está chegando, a minha irmã Marúcia, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Que o nosso próximo minuto, que esses minutos que ficaremos aqui juntos, né, sejam do Senhor, apenas do Senhor, né? Boa noite, minha irmã Danúbia, seja bem-vinda, saudade. Leva-me, Senhor. Vamos então rezar para dar início então essa partilha de hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito. Por isso, vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vinde, Espírito Santo, sobre seus filhos amados. Nessa noite, ó Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração ao Teu querer. Nessa noite, meus irmãos e eu queremos nos render à Tua voz e nos submeter à Tua palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, nós queremos saber qual é os seus planos para a nossa vida. Que certamente, como diz em Jeremias, são planos de salvação, são planos de bênção e não são planos de desgraça. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nessa noite.
pela oportunidade de salvação que o Senhor nos concede, pela oportunidade de juntos, comunidade Santos Anjos, se reunir aqui por essa rede social, pelo Instagram, ultrapassando os limites, da presença desse isolamento e nos unindo virtualmente. Quero te pedir, Senhor, que sobre mim e sobre os meus irmãos recaia a sua bênção e a sua graça. E que sobre a nossa mente, sobre a nossa razão, sobre o nosso intelecto, sobre tudo aquilo que nós pensamos, sobre as nossas convicções, Senhor, sobre todas aquelas teorias pré-formadas que nós temos, concepções já estabelecidas em nossa mente. Nós queremos nessa noite pedir que a Tua mão poderosa venha sobre tudo isso e que possamos nos abrir verdadeiramente ao Teu querer, à Tua voz, à Tua vontade. Que assim seja. Amém. Pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, já que estamos nesse momento de quaresma, E você pode rezar aí comigo então. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai a perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esses próximos minutos, amados irmãos, sejam nossos com o Senhor, Vamos deixar que o próprio Espírito Santo venha nos instruir nessa noite, nos orientar e nos conduzir. Que você e eu possamos estar, como essa canção diz, submissos à palavra de Deus, submissos àquilo que é o querer dele, àquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Amém? Vamos então partilhar a palavra. A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Entrou alguns irmãos e eu não vi todos, Mas eu quero desejar uma santa e abençoada noite para todos vocês que estão aqui. Eu vi Sueli, Sônia, Eliane, eu sei que passaram alguns, mas eu não consegui ver. Hoje o celular está um pouquinho mais distante, Mas você pode pegar a tua palavra, sejam bem-vindos todos, Você pode pegar a tua palavra, que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. É um pouquinho grande, viu? Mas a gente vai ler e a gente vai ver o que o Senhor deseja nos instruir nessa noite. E aproveitar, já que estamos fazendo esse caminho, de santidade, de uma busca mais intensa para uma vida mais santa, vamos aproveitar dentro dessa palavra de Deus, ver qual é a oportunidade de exercitar, de aprender, de buscar mais uma virtude para a nossa vida, Então vamos lá. Aqui hoje, São Tiago vai falar para nós sobre o pecado da língua. Ninguém comete esse, gente? Só que não, minha gente? Então vamos lá ler. Capítulo 3 de São Tiago, versículo de 1 a 12. Boa noite, minha irmã Solange, seja bem-vinda. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas.
Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor, o nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que sejam assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus pela tua palavra, né? Que nos orienta. É por isso que eu, junto com o Espírito, né? O Espírito e eu, nós decidimos começar esse encontro de hoje com essa canção, né? Onde nós dizemos que nós queremos submeter ao nosso querer, todo o nosso ser, a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Essa palavra de São Tiago, amado, eu acho uma palavra muito dura. Uma palavra muito dura que ele dirigiu a um povo, que hoje essa palavra se atualiza para mim e para você. Porque diante de um mundo que nós vivemos agitados e turbulentos, a nossa língua tem sido, a minha língua, em primeiro lugar eu assumo isso, a minha língua tem sido motivo de iniquidade, motivo de entrada de pecado na minha vida e de muitas vezes de destruição também da vida do outro. São Tiago começa esse capítulo dizendo assim: meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Todos nós caímos em muitos pontos. Esse é um dos objetivos dessa formação de quarta-feira. Reconhecer exatamente os pontos que nós caímos e buscar sempre algo para poder levantarmos diferente, né? Lá no início das formações, eu falei para vocês que se existe o pecado que corrompe, existe também uma virtude que reestrutura, que restaura a vida humana, né? E que essa virtude, ela precisa ser buscada. Essa virtude, ela precisa ser, ter o nosso esforço, né? Então, a gente não tem que se arvorar quando a gente descobre que a gente tem mais um pecado. Na verdade, nós temos que nos esforçarmos para buscar algo que combate esse pecado. E o que combate o pecado é uma virtude. E por graça de Deus, existe uma virtude para cada pecado que existe nesse mundo. Para qualquer pecado que exista nesse mundo, existe uma virtude, uma disposição, como diz o catecismo, para a gente criar forças e exercer o bem, e praticar o bem, e colocar à prova ali que vale a pena e que a gente consegue sim ser uma pessoa melhor com a graça de Deus.
Então, São Tiago vai nos dizer que nós caímos em muitos pontos ao longo dessas lives todas que nós estamos fazendo. Eu não sei você, mas eu pude identificar em todos os pecados citados aqui, eu pude identificar exatamente quais me corrompem mais ou menos, mas em muitos pontos, eu conheci a fragilidade, a minha pequenez e o meu desejo em ser uma pessoa melhor, buscando determinada virtude para combater esse pecado. Continua assim no versículo 3, ainda no versículo 2. Se alguém não cair por palavra, esse é o homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. O que São Tiago quer dizer? Ora, se a gente consegue controlar a língua, nós conseguimos controlar também o nosso corpo. Se nós conseguirmos refrear, colocar freios em nossa língua, nós conseguiremos também colocar freios em nosso corpo. E São Tiago, ele vai dar o exemplo do cavalo, O cavalo que usa aquela estrutura na boca e que aquela estrutura, na verdade, serve para quê? Para quem está conduzindo ter nas mãos deles aquela rédea capaz de controlar o cavalo, para saber se ele vai muito rápido, se ele para, ou se ele vira para um lado ou se ele vira para o outro. São Tiago está querendo dizer que se aquela pessoa que está ali em cima, ela tem o controle das rédeas, do corpo daquele cavalo, através daquelas rédeas, ele compara isso conosco. Nós, através de segurar, colocar rédeas em nossa boca, nós conseguiremos também refrear outros apetites do nosso corpo. Ele vai dando outro exemplo, olha, ele dá o exemplo do navio, Vede os navios, por mais grandes que sejam, por mais agitados que sejam o vento, o que é que controla o navio, gente? O navio é controlado por um pequeno leme, à vontade do piloto. Que piloto é esse? Senão o próprio Espírito Santo, capaz de dirigir e de conduzir bem a nossa vida. São Tiago continua: assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Mas ele também vai dizer que assim como uma chama pequena de fogo é capaz de incendiar uma floresta inteira, devastar uma floresta inteira, a nossa língua, um pequeno órgão muscular que tem o objetivo não só de ajudar, aí os fonos de plantão poderiam me ajudar, não só de ajudar a emitir os sons, mas também toda a digestão começa na boca. Então a língua que serve para emitir, para ajudar na emissão dos sons e também para poder ajudar a digestão do alimento, ela é capaz de degradar a vida de alguém, de botar fogo e acabar com a vida de outras pessoas ou até mesmo da própria vida. São Tiago continua: todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar, se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Para você ver, o homem é capaz de domar, Nos circos a gente vê aquelas pessoas, que domam leão, Capaz de domar feras, cachorros, que são bem agressivos. É capaz de conseguir controlar, mas o homem é incapaz de controlar a sua própria língua. E aí ele vai dizer, olha, com ela nós bendizemos ao Senhor, cantamos lindos louvores, proclamamos a palavra de Deus. Com a língua nós conseguimos evangelizar, Porque é com testemunho, sim, mas com a boca também, com a proclamação do evangelho, da palavra de Deus,
Com a língua a gente consegue falar com o outro, se comunicar, ser gentil, dar uma palavra de ânimo, mas com a língua também, com essa mesma língua que a gente bendize a Deus, que a gente louva a Deus, essa mesma língua é capaz de amaldiçoar o seu irmão. Essa mesma língua que profere coisas muito belas e muito bonitas é capaz de degradar a imagem do seu irmão. Essa mesma língua que nós proclamamos a palavra de Deus, que nós damos as respostas na Santa Missa, a mesma língua que reza a Ave Maria, o Pai Nosso, o Vinde Espírito Santo, essa mesma língua que profere todas essas bênçãos de Deus, né? Também é capaz de proclamar maldições. Ou seja, é um órgão que, se não for controlado por você, dirigido pelo Espírito Santo, se não for usado com sabedoria, ele não constrói, ao contrário, ele destrói. Quantas famílias são destruídas por falta de diálogo? Ou porque o diálogo não é um diálogo eficaz, é um diálogo violento? Quantos casais iniciam a briga por uma fala que ficou um pouquinho atravessada? Quantas crianças não conseguiram aprender alguma coisa ao longo dos seus estudos, porque aquela pessoa que estava à frente não conseguiu falar de forma que ele entendesse? Quantas pessoas se animaram com a nossa palavra de ânimo, né? Com a nossa palavra de alegria, com o nosso incentivo, mas quantas pessoas se entristeceram quando muitas vezes nós colocamos ela para baixo? Quantas vezes nós matamos a alegria dela com aquilo que nós falamos? Ou quando nós diminuímos aquela pessoa, quando nós falamos para ela algo que não agrade o coração dela, mas que também não agrade o coração de Deus. Quantas famílias destruídas por conta de mentiras que são proclamadas? Quantas pessoas são difamadas por conta de mentiras que vão surgindo nas redes sociais? Quantas vezes falamos mal do nosso irmão com outro irmão? Geramos fofoca. E dizem que a fofoca é como uma galinha, né? Que a gente vai despenando pelo caminho. Não tem como juntar de novo essas penas todas, porque muitas saem voando por aí. A reflexão que nós precisamos fazer nessa noite não é de quantas pessoas nós edificamos com a nossa língua, mas nós precisamos meditar quantas pessoas nós levamos à morte de uma vocação, a morte de uma alegria em Deus, com a nossa língua. A mesma língua, como diz a minha irmã Lenira, que recebe o corpo eucarístico de Cristo. Quanto mal ela é capaz de fazer. A nossa reflexão de hoje não é para ver quantos evangelhos nós proclamamos, quantos cantos nós cantamos. A nossa reflexão de hoje não é para dizer quantas vezes nós pregamos, quantas leituras nós fizemos na Santa Missa. A nossa reflexão de hoje é para saber quantas vezes eu usei a minha língua para o mal e pedir a Deus que possa reparar a vida daquela pessoa que você destruiu com a tua fala. Talvez foi um filho, não é? Que foi crescendo com uma frase que você falou um dia que você nem lembra mais e que gerou nele um complexo de inferioridade e que ele traz esse trauma até hoje. Conheço uma pessoa, há pouco tempo eu conheço essa pessoa, né? E ela disse pra mim que ela não consegue de jeito nenhum. E eu nem sei se eu sei mais andar, né? Porque tem tanto tempo que eu não ando. Eu nunca aprendi. E a única coisa que eu me lembro é de eu subindo na bicicleta. O meu avô tirava as minhas rodinhas e me empurrava e eu caía. E ele falava, levanta, pega a bicicleta e vai de novo. E eu chorava com os meus joelhos ralados. E ele não me ajudava, ele só dizia, levanta e vai de novo, levanta e vai de novo. Ela até hoje, eu não sei andar de bicicleta. E a palavra da minha cabeça que ela falou pra mim, assim, rindo, né? Espontaneamente ela disse, eu só lembro dessa fala do meu avô. Cai, levanta, sobe na bicicleta e tenta de novo.
e eu nunca consegui. Olha, uma palavra que, se a gente for ver, poderia até se tornar um incentivo, né? Caiu, levantou. Em subir em uma bicicleta, porque ela só lembra da figura dela, do avô, dizendo: cai, limpa o joelho, levanta e tenta de novo. Algo que talvez voltou? Me diz aí se tá ok. Voltou? Beleza, então. Então essas palavras, né, eu partilhei com ela isso essa semana. Obrigada, meu irmão. Eu partilhei isso com essa pessoa essa semana, né? E ela falou isso pra mim. E eu fiquei, puxa vida, né? Essa palavra que de repente no coração dele era uma palavra de incentivo, né? Dizendo pra ela poder levantar, se reanimar, mas que pra ela ficou como um trauma. E um trauma de muito tempo atrás, de quando ela era pequena. Hoje, com 40 e poucos anos, ela não consegue andar de bicicleta por conta disso. Então existem coisas que nós falamos, palavras que nós proferimos, ainda tá travando? Voltou? Beleza, Rafa, obrigada. Então existem palavras que nós proclamamos, né, que nós dizemos e que muitas vezes nós não temos dimensão do que aquilo pode gerar, né? Então cuidado, é preciso colocar freio na nossa língua, né? E se você tem dificuldades para frear nossa língua, nós vamos ver aqui hoje uma forma, né? Um jeito de uma mesma maneira, de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que sejas assim. O que São Tiago está querendo dizer? Que não convém a mim e a você que sejamos assim. É preciso colocar um freio. Eu digo para vocês, eu não sei se vocês têm essa facilidade, mas eu tenho uma grande dificuldade, né? De botar um freio na minha língua. Eu tenho muita dificuldade. Nem sempre fui assim, mas de um tempo para cá eu tenho sido assim, muito assim, né? Às vezes eu atropelo, inclusive, as pessoas no momento que elas estão falando. E aí eu lembro de uma coisa e vou atropelando e no fim fica tudo pela metade. Nada fica concluído, né? E isso é ruim. As pessoas que são mais próximas a mim, eu sempre peço, olha, me ajuda, vai me cortando, né? Vai tentando me orientar. Porque não é fácil para mim. E muitas vezes eu faço sem perceber, né? Então é preciso exercitar essa parte, né? De tentar fazer com que eu consiga achar um equilíbrio, botar freio na minha língua. Então lá embaixo vem dizendo, nos últimos versículos vem dizendo, ó, porventura lança uma fonte, uma mesma bica de água doce e amarga? Porventura um cristão pode ter uma boca suja, uma boca limpa? Né? Não pode ser assim. Ele continua, acaso meu irmão pode uma figueira dar azeitona? Ou a videira vai dar figo? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Dessa mesma forma, nós que somos cristãos consagrados, né? Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Que nosso sim seja sim, que nosso não seja não. E que possamos refrear, né? Colocar freios, que nós possamos segurar a nossa língua todas as vezes que acharmos que não vai edificar. Passa na peneira, né? É o exercício da peneira. Eu vou falar tal coisa. Passa na peneira. Vai edificar? Vai dar fruto? Não vou denigrir ninguém, né? Então eu posso falar. Agora, se dessas 3 coisas falhar uma, não fale. Ah, não, vou ter que citar alguém. Vou acabar denigrindo a imagem de alguém. Então eu não preciso falar. E não vai edificar, então não fala. Não é? Aproveite o seu tempo para falar coisas que edificam. Amém. Que a palavra de
Deus possa... Você tá aí, pode meditar em casa depois, viu? Aí na sua casa, depois, antes de dormir, relembre dessa palavra de Tiago e faça um exercício para poder saber onde é que você, em quais momentos, de repente é no seu trabalho, na família, com o filho, com o marido, né? Que você tem aí pecado com a língua. Para combater, então, esse pecado, graças a Deus, bendito e louvado seja Deus, que a gente pode combater esse pecado, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é se a tua fala, ela fez estrago na vida de alguém, você precisa se arrepender, tá? E esse arrependimento precisa te levar a um confessionário. Mas lembrando, você feriu alguém, então exige uma reparação. Você precisa, depois de se arrepender, buscar a confissão, buscar aquela pessoa para pedir perdão, tá? Toda vez que a gente fere o coração de uma outra pessoa, seja com fala, com atitudes ou o que for, por mais feia que for a coisa, que você não sabe, né? Mas é preciso você reparar aquele erro que você fez. E reparar às vezes dói, viu? Porque às vezes você tem que se humilhar. Não é fácil pedir perdão para não, viu? Quem tem essa facilidade aí, amém. Mas não é muito fácil pedir perdão não, né? Exige de nós sermos pessoas humildes, vencer o orgulho, né? Muitas vezes a soberba. Então é preciso reparar todas as vezes que pecamos e ferimos alguém, denegrimos alguém, ok? Não adianta falar só com o padre, ele vai te dar a absolvição, tá ótimo. Mas o estrago que você fez no coração do irmão, que seja banhado o coração do irmão com o óleo do perdão, amém? Então nós vamos falar hoje sobre uma virtude que ajuda a gente a refrear a nossa língua, tá? A segurar um pouco a nossa língua. E essa virtude se chama silêncio. Todo mundo consegue fazer silêncio, não é mesmo? O famoso tsh, não é? Nada disso, né? A gente vive num mundo muito agitado. Embora as pessoas estão em isolamento, e eu acho que isso até piorou um pouco, as pessoas estão constantemente falando, tendo necessidade de falar excessivamente. E quando não se tem ninguém para poder escutar, isso não é desculpa, porque existe hoje as redes sociais que muitas vezes se transformou numa sala de desabafo, não é verdade? A gente abre um Facebook, a gente abre um Instagram, alguém posta uma foto, faz um comentário e rasga o coração ali, né? Quando tem coisas boas, quando edificam, ótimo, excelente. Mas quando tem feridas, quando tem mágoas, quando tem ressentimentos, e aí não dá certo, não é verdade? Aí fica uma briga política, uma briga ideológica, aí fica um arranca-rabo, um comenta, um discorda. Será que isso tudo edifica? Às vezes é melhor silenciar, né? A palavra silêncio, ela vem do latim silentium, não sei falar latim como deveria, tá, minha gente? Mas o que significa a palavra silêncio em latim? Ato de estar quieto. Então não é apenas, embora, né, nos nossos dias, para nós que não vivemos num mosteiro, né, num Carmelo, mas para nós que temos uma vida que a maioria acredita aqui, né, de vida secular, né, que trabalha, que estuda, para nós exercer esse silêncio. O silêncio não é apenas deixar de falar. E aqui eu já quero dizer que o silêncio não pode ser uma omissão. Nós aprendemos na semana passada a virtude da veracidade, né? De julgar as coisas, de ter atitudes na verdade, porque Cristo é caminho, verdade e vida, não é verdade? Nós falamos disso, nós falamos sobre a mentira, e aí nós falamos sobre a omissão. A omissão, minha gente, você pode omitir quando algo não tem necessidade de ser exposto, é óbvio, né? Mas a omissão não pode ser uma atitude de injustiça. Por exemplo, vi alguém pegando uma coisa na loja indevida e colocando na bolsa, né? E aí, então, a pessoa vai acusar lá o outro fulano. Você viu que, de fato, aquele fulano não foi quem pegou aquele objeto lá daquela loja, né? Você vai deixar aquela pessoa sendo condenada inocentemente? Não, você não pode ser omisso, mesmo que isso não tenha nada a ver com
Eu vou me meter, mas você está sendo omisso à verdade. A omissão, nesse caso, se torna inclusive um pecado, porque ela está sendo como consequência de uma injustiça, né? A sua omissão está gerando, está contribuindo para que uma injustiça aconteça. Agora, se você tem uma pessoa que te contou um segredo, por exemplo, né? Ela confessou para você aquele segredo e ela não queria que você contasse para ninguém, afinal de contas é segredo, né? Uma pessoa vai te perguntar, vou dar um exemplo aqui, sei lá, a pessoa te contou que tá grávida. Eu tô grávida, acho que é o meu desejo de engravidar, lembrei disso agora. A pessoa te contou, olha, eu tô grávida, mas não conta pra ninguém agora, eu tô esperando um pouco. Você não vai contar pra ninguém. Alguém te pergunta, nossa, eu tô vendo fulano tá tão diferente. Será que fulano tá grávida? O que você vai dizer? Você vai mentir? Não tá grávida. Minha irmã, sobre isso eu não tenho nada a dizer, porque não compete a minha vida. Ah, Monique, mas eu sei a resposta. Eu não tô dizendo que você tem que mentir, você não tem que mentir. Você tem que dizer que não compete a você falar sobre aquilo. Se a pessoa vai achar que tá, se a pessoa que ela tá grávida, ou se a pessoa vai achar que ela não tá grávida, também não te compete, né? Mas essa omissão, ou seja, você não disse a verdade, foi algo benéfico para que você não caísse, não colocasse a vida da pessoa exposta e pudesse até gerar, inclusive, fofoca a respeito daquela pessoa, tá? Então, cuidado, a omissão, ela precisa ser analisada. Ela não pode contribuir para a injustiça, tá? Quando a omissão, ela contribui para a injustiça, ela pode sim se tornar um pecado, tá bom? Agora, quando a omissão é para que algo seja beneficiado, que não haja uma degradação da imagem do seu irmão, aí sim, você pode omitir, não mentir, ok? Espero que isso tenha ficado claro, tá? Mas quando a gente fala de silêncio, aqui, nesse contexto que eu quero falar de virtude, eu quero falar do silêncio que é o aquietar-se, né? Como eu já falei, muitos apresentam dificuldade de silenciar. Existem outros que apresentam facilidade de silenciar, gostam inclusive de viver sozinhos, isolados, né? Então o silêncio ele pode ser para alguns um momento de paz, um momento de recolhimento, mas o silêncio pode ser para outros um momento de solidão, de medo, até de depressão, né? E para outros pode ser um tempo aterrorizante, né? Para aquelas pessoas que têm a necessidade de falar. Mas o silêncio, que é uma virtude, é o silêncio que te leva a um caminho de santidade. O silêncio que é uma virtude é o silêncio que te permite recolher-se, silenciar-se, aquietar-se os seus pensamentos para que você possa descobrir qual é a vontade de Deus ao seu respeito. Por isso que existem muitas pessoas com dificuldade do autoconhecimento. Pessoas que têm dificuldade de se autoconhecer é porque, na verdade, elas têm dificuldade de silenciar. Quer ver uma pessoa que é muito difícil de silenciar? Quando ela chega em casa, ela tem que ligar uma televisão, ou ela tem que ligar o tic-tic do ventilador, né? Ou ela tem que ligar um rádio. Ela não consegue ficar parada sem fazer nada. Então ela pega o WhatsApp, ou ela pega o Instagram, ela pega o Facebook, ela vai ver um vídeo no YouTube. Ela não consegue silenciar. Pessoas que não conseguem dar uma parada, né? Uma freada na sua vida para poder refletir um pouco sobre a sua vida. Pessoas que não conseguem fazer isso dificilmente são pessoas que se autoconhecem, que conhecem verdadeiramente o seu íntimo. E nós sabemos que o autoconhecimento ele precisa ser algo sob a luz do Espírito Santo. E todas as vezes que a gente tenta, sob a luz do Espírito Santo, nos conhecer, nós encontramos alguém que é maior que nós e que está em nós, que é Deus. Santo Agostinho dizia, né? Celebramos na semana passada, se não me engano, né? Dia 28, se não me engano. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Daí ele vai dizer, eis que procurava fora aquilo que estavas dentro de mim. Às vezes a gente é assim. A gente não silencia, não temos a capacidade de silenciar. E aí nós buscamos fora aquilo que muitas vezes está dentro de nós. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas aquilo que está dentro de nós. Então o silêncio, ele é um recolher-se,
um aquietar-se para encontrar-se com Deus, que está lá no seu íntimo, no íntimo do teu coração, que é o amor, que é a tua essência, que é a tua imagem, que é reflexo dele. Por isso que é tão difícil silenciar. Na verdade, nós que temos dificuldade de nos silenciarmos, nós, na verdade, queremos abafar o tempo inteiro o silêncio, né? Colocando coisas supérfluas e muitas vezes coisas cristãs, né? Mas que acabam sendo supérfluas para aquele momento. Eu estou fazendo a minha oração em silêncio. Eu vou colocar aquela música. Daqui a pouco eu vou colocar aquela palestra. Daqui a pouco eu vou colocar aquela ministração. E talvez o cerne daquela tua oração, daquele teu encontro com Deus, era para ter acontecido no silêncio. Por que é tão difícil as pessoas fazerem nos retiros aqueles desertos, né? Porque elas estão acostumadas o tempo todo a falar. Eu estava lendo um artigo sobre o silêncio e o padre estava explicando que todos nós apresentamos uma desarmonização, se é que eu posso dizer isso, nem sei se existe desarmonização, não sei nem se existe isso, né? Uma desarmonia no nosso jeito de buscar o silêncio, né? E ele explicava o seguinte: o homem e a mulher, o primeiro homem, a primeira mulher, né, Adão e Eva, eles tinham a comunhão plena com Deus, porque eles viam a Deus face a face. Então era fácil para o homem e para a mulher sentir a presença de Deus, ouvir a Deus, né? Era fácil para o homem e para a mulher, eles identificavam mais aquela presença do Pai, né? Porque estavam todos ali no jardim. Só que depois que o homem pecou, todos os homens que herdaram, né, esse pecado original, teve essa harmonia corrompida. Então nós temos dificuldades muitas vezes de diagnosticar a presença de Deus, de sentir a presença de Deus, né? Muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente nem mantém um dia a dia de diálogo, de oração com Deus o tempo inteiro, porque a gente esquece que Deus está ali presente conosco. A gente perdeu um pouco a sensibilidade daqueles primeiros homens antes do pecado que eles tinham com a presença de Deus. E com isso, o nosso coração e a nossa mente entrou em um desequilíbrio, ao ponto de que nós não conseguimos mais silenciarmos para sentir a presença de Deus. Então ele dizia: hoje para nós, depois do pecado capital, né, depois do pecado original, né, todos nós homens temos dificuldades de nos silenciar, né? Por quê? Porque o pecado corrompeu essa harmonia, né? A gente perdeu um pouco a sensibilidade da presença de Deus. Perceba, o homem e a mulher, quando eles pecaram, eles apenas ouviram os passos do Senhor chegando, né? E se esconderam. E quantas vezes para a gente perceber que Deus está perto de nós, é preciso Deus dar um saculejo na gente, né? Então ele dizia isso, que nós temos essa dificuldade de pararmos para silenciar. Por quê? Por conta do pecado, que desarmonizou, né, esse nosso relacionamento com Deus. Ele nos desabilitou. Estou lendo aqui a palavra que ele colocou. Os nossos intelectos estão feridos pelo pecado, estão debilitados, e por isso aquela comunhão direta que o homem tinha com Deus foi rompida. Por isso que hoje, com o rompimento dessa comunhão, essa habilidade de conhecer a Deus e a sua voz se tornou algo difícil para nós. Então é difícil para nós, homens, silenciar. O silêncio é de fato uma virtude que precisa ser buscado. Gente, muitos santos falam isso, que não existe progredir no caminho da santidade se você não parar um determinado tempo para silenciar. Eu trouxe até algumas frases aqui, ó. São Maximiliano Kolbe, bem conhecido nosso, ele diz o seguinte: o silêncio é necessário, absolutamente necessário na verdade. Onde não há silêncio, falta a graça de Deus. Então é preciso se esforçar para promover esse silêncio, né?
E também tem, São Doroteu também disse, guarda-te de falar muito. Ou seja, é preciso nos recolher muitas vezes, né? Vivemos num mundo muito agitado, gente. Onde trabalha, se chega em casa, tem mais trabalho, né? As pessoas têm essa dificuldade de silenciar. E muitas vezes, naquele momento, né, que a gente para silenciar, vem o cansaço nos abate. Quando a gente vai ver, a gente está o quê? A gente está dormindo já. Então é preciso nos organizar para termos esse momento de silêncio. Porque Deus também fala conosco dessa forma. E quando nós queremos nos autoconhecer, né, crescer no autoconhecimento, sob a luz do Espírito, na verdade, nós conhecemos Deus que está em nós, que habita em nós, né? Então isso, o silêncio é algo rico, é algo valioso. E aí, falta 7 minutos para acabar, né? Eu trouxe aqui para vocês também de pesquisas, né, que eu fiz, não é meu, práticas que nos ajudam no silêncio. Então, assim, nós vivemos, não somos monges, né? Não vivemos num Carmelo. Como que pode, então, Monique? Como podemos, então, Monique, exercitar o silêncio dentro da nossa vida, trabalhando, estudando, tendo uma vida missionária, né? Sendo um leigo consagrado? Como é que eu posso, que práticas de silêncio eu posso fazer para tentar crescer nessa virtude? Primeiro, a primeira forma de praticar o silêncio é fugir das conversas frívolas. Fugir das conversas que não tem nada a ver, que não edificam, né? Fugir das conversas que não... a peneira que eu falei, né? Que não edifica, né? Já que no muito falar não faltará pecado. Essa frase, né, esse é um versículo de Provérbios que diz: no muito falar não faltará pecado. Então quem fala muito, com certeza peca muito pela língua. Não é verdade? Né? Por isso nunca fale simplesmente por falar. As mídias sociais, de modo particular, encorajam o desperdício das palavras. Já falei isso aqui, né? A gente vê no Facebook pessoas que reclamam da cutícula, discute seus problemas digestivos, fala da sua vida íntima, fala do vizinho, posta as frases enigmáticas, tudo isso para quê? Para implorar a atenção das pessoas, quando na verdade a fala daquela pessoa não edifica ninguém, pode criar confusão, pode criar fofocas e contendas, inclusive, nas redes sociais. Portanto, use a boca apenas quando tiver algo útil para falar. Segunda forma de exercitar o silêncio. O silêncio pode ser praticado freando a nossa língua quando sentimos vontade de reclamar. Quem nunca teve vontade de reclamar? Sempre, né, gente? Sempre tem algo que vai nos desagradar. Sempre tem algo que não está de acordo com a nossa vontade. Sempre tem algo que a gente discorda, né? E sempre vai ter motivos para a gente reclamar. A reclamação é o oposto da gratidão. A reclamação é o oposto da ação de graça. E constitui, na verdade, um pecado. E aqui nessa reclamação eu vou colocar a murmuração, né? Que a gente vive murmurando. É tão fácil reclamar de uma comida, de uma pessoa que é rude, do mau tempo, né? Mas será que isso contribui com o bem-estar de alguém? Né? Será? Que ficar falando, nossa, que tempo horroroso, né? Ao invés de você falar, nossa, mais um dia que o Senhor fez para nós, louvado seja Deus, né? As palavras acabam tendo poder. Então, muitas vezes, para a gente poder não denegrir alguém, não ser motivo de queda para alguém, né? Que possamos deixar de falar. Terceiro, podemos praticar o silêncio evitando compartilhar nossa opinião sobre qualquer assunto. Aí agora todo mundo vai discutir. A gente tem que se posicionar, né? A gente tem uma posição política, a gente tem lutas interiores, justiça que a gente precisa estar sempre correndo atrás. Amados irmãos, né?
Nosso fundador sempre nos ensina isso. É preciso purificar as nossas intenções. É preciso purificar o que está atrás, o que está no nosso coração. Muitas vezes o nosso ideal político, né? O nosso senso de justiça, as nossas lutas interiores, quando a gente compartilha isso, principalmente nas redes sociais, né? Muitas vezes isso não edifica, isso gera confusão. E o Senhor disse, não tomeis partido. E eu não estou falando de partido político, não. Eu estou falando de partido de divisão, né? Que aí vem eu não concordo, eu discordo, eu não concordo, eu não discordo. Não, eu tô nesse grupo, eu concordo com você, assina embaixo, estamos juntos, nananana. E vai criando, quem pensa diferente daquilo, vai criando uma indisposição com o outro, né? Quantas amizades acabam porque pessoas são de partidos diferentes, né? Desnecessariamente. Então, amados, evita compartilhar a sua opinião quando principalmente é um assunto polêmico e que você sabe que não vai edificar, né? Eu lembro no período das eleições. Ah, você vai votar em quem? Você vai votar em esse canto, você vai votar esse canto. O voto é secreto. Se eu quiser discutir política, eu vou chamar alguém que entenda, que senta comigo e que me explique agora. Não, né? Então é preciso ter sabedoria também. É preciso muitas vezes praticar o silêncio e evitando compartilhar a nossa opinião. Resistir à compulsão de preencher todo momento vago da nossa vida com algum barulho. Por exemplo, se você estiver dirigindo, tentar deixar o rádio ou a música desligado, para você tentar parar e pensar um pouco em você, no seu dia, se planejar, né? Se você está em casa, desliga um pouco a TV, sai um pouco do celular. A vida é repleta de momentos em que podemos ficar em silêncio para nos conhecer, para conhecer a Deus. Não é verdade? E por último, a última dica para a gente exercer o silêncio, a virtude do silêncio, para a gente buscar essa virtude. Podemos manter o silêncio quando sentimos vontade de criticar os outros. Não é verdade? Isso aqui é para mim. Quem tem aí defeitos de perfeccionismo, né? Pessoas que acham que as coisas têm que ser assim, daquele jeitinho, ela sempre vai buscar alguma coisa no outro que está errada. E aí a gente tende a criticar. Guarda a tua língua. De repente a tua crítica não vai edificar em nada. Ao contrário, vai gerar divisão. É muito fácil perceber os erros dos outros, não é verdade? Mais fácil ainda é repassar para os outros essas coisas. Gente, o meu ouvido é o primeiro que está escutando isso, tá? Verdadeiras ou não, destruindo as pessoas e manchando suas reputações só para sentirmos que somos melhores. Manter o silêncio quando temos mania de criticar é difícil, mas é também muito saudável. Aqui em casa a gente quase não vê televisão, já está acabando o nosso tempo. A da minha mãe contando aqui um testemunho rápido. E aí ela tava passando o jornal, e aí eu fui falar da pessoa que estava no jornal. Eu falei, nossa, e comecei a criticar. Você sabe que minha mãe falou isso? Monique, como você critica as pessoas? Você nunca vê televisão. Quando você vê televisão, você já começa criticando as pessoas. Gente, é verdade. Como pode? Pessoas que eu nem conheço, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quando a gente faz esse espaço, não precisa estar num mosteiro, né? Acabei nem lendo o catecismo, né? Não precisa a gente está num mosteiro para poder exercitar o silêncio. A gente pode praticar o silêncio, sim, na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, na nossa vida em comunidade. A gente é capaz, com a graça de Deus, de buscar esse silêncio, que nada mais é do que conhecer a Deus. Eu vou acabar lendo o Catecismo da Igreja Católica, que era para ter lido antes, ó. O Catecismo da Igreja Católica, número 2717, fala sobre a oração mental, que é o silêncio. Diz assim, ó: a oração mental é silêncio, este símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. As palavras na oração são discursos
mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz que seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar da oração de Jesus. Olha isso que o catecismo está dizendo. É nesse silêncio que é insuportável ao homem. Portanto, amados, é difícil fazer silêncio para nós, né? Mas não é impossível. Que possamos juntos buscar essa graça de Deus, né? Aprendemos com ela, ó, a nossa mestra. Pouco falou, né, minha gente? Mas que testemunho de fidelidade, de obediência à graça de Deus. Na Sagrada Escritura pouco tem as falas dela, né? Mas que mulher. Que exemplo de mulher. Tanto que tem-se o título hoje, né? De Nossa Senhora do Silêncio. Que possamos aprender com ela, a nossa mestra, a muitas vezes guardar as coisas em nosso coração. Para nós cristãos, isso não é engolir sapo, isso é crescer em santidade. Ouvir e não rebater. Faça silêncio. Guarda no teu coração. Para a graça de Deus. Amém? Louva o Senhor pela tua vida, pela minha vida. Louva o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá hoje de mais a palavra. Não é verdade? E que você possa aí se entregar um pouco mais na leitura da palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É ela que promove, né? Salvação, restauração em nosso coração. Então que possamos crescer em santidade, e crescer em santidade também passa pelo crescimento da busca das virtudes. Que possamos nesses dias do mês de setembro silenciar como Nossa Senhora e ouvir a Deus que quer falar comigo e com você através de sua palavra. Amém? Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteja conosco todos os dias de segunda a sexta. Nós estamos fazendo a Quaresma de São Miguel. Então nós rezamos aqui pelo Instagram da Comunidade de Santos Anjos às 4 horas da tarde o nosso Rosário de São Miguel, de segunda a sexta. Sábado e domingo, 6 horas da tarde. Estejam conosco, tá? Faça silêncio, mas una o seu coração em oração conosco. Amém? Todos os dias também, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, nós temos a oração das laudes. Aproveitem também para rezar conosco. Terça-feira à noite nós temos o grupo de oração às 8h30. Segunda-feira nós sempre trazemos um irmão diferente para partilhar conosco aqui às 8h30. E sexta-feira nós temos momento musical e temos partilha da palavra com o nosso irmão Leandro, que está fazendo um lindo ensinamento sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Nos acompanhe, reza por nós, nos ajude, conheça o nosso site, né? Conheça a nossa comunidade, porque ela se abre nesse tempo de pandemia, para que você possa ir na sua casa experimentar a graça de Deus. Amém? Uma boa e abençoada noite, que o Senhor possa te acompanhar e que você possa ter um descanso restaurador. Fiquem com Deus.